Seguindo o exemplo da vizinha Venezuela na supressão da oposição e caça a candidatos, Brasil avança para se tornar uma ditadura disfarçada de democracia na tentativa de frear a onda da direita pelo mundo. Então, ainda não é uma matéria oficial, mas continua assim, Brazuela. Em breve, essa manchete estampará os jornais mundo afora, enquanto o discurso interno continuará sendo que nós apenas estamos mantendo a independência das instituições democráticas. E aí, meus amigos? Bom ou não? Ah, mas isso aqui é uma democracia porque a Suprema Corte valida as decisões que são tomadas. Beleza, fera. Na Venezuela, o chavismo nunca perde no Supremo venezuelano. Livro reúne mais de 45 mil sentenças que refletem a submissão judicial ao governo. No Brasil, STF decidiu em linha com o governo Lula em 9 a cada 10 ações constitucionais. Das 111 ações constitucionais com origem no STF, nas quais a AGU se manifestou e que foram julgadas pela Corte em 2023 e 2024, 99 tiveram resultado aderente ao posicionamento da instituição. Então, super bestes bem juntinhos. Na Venezuela, Suprema Corte da Venezuela assume funções do Legislativo. No Brasil, Moraes impõe derrota ao Congresso e permite volta do IOF. Na Venezuela, Supremo Tribunal declara Maduro vencedor e proíbe divulgação de atas. No Brasil, STF abre investigação para apurar ataques à legitimidade das eleições. Investigação tramitará junto ao inquérito sobre ofensas ao tribunal. Juízes da Venezuela e da Rússia foram sancionados com a Magnitsky. No Brasil, bom, também. Mas eu quero falar de democracia. Democracia funciona assim. A maioria quer, a proposta é feita e a sociedade discute. Todo o poder emana do povo, que o exerce através de seus parlamentares eleitos. É o que diz a Constituição. Temos hoje no Senado 41 senadores, maioria da Casa, que assinaram o pedido de abertura de processo de impeachment de um ministro da Suprema Corte, atribuição garantida pela Constituição ao Senado. Temos na Câmara 264 assinaturas pela anistia aos presos políticos do 8 de janeiro, mais do que a metade da Casa. Atribuição também dada ao Congresso pela Constituição Federal. E aí temos Alcolumbre e Hugo Mota, presidentes das casas que disseram: não, obrigado. Não? Do momento em que a população exerce seu poder através dos seus parlamentares, que em sua maioria exigem a discussão de uma pauta, e um cara, nesse caso 2 caras, dizem que não, está demonstrado, desenhado e explicitado o sequestro da democracia brasileira, que atua não para atender às demandas de seu povo, mas para defender a classe política ao qual os parlamentares pertencem. E se o povo não tem poder de decisão, não é democracia. A Globo está falando de forma histriônica que, oh meu Deus, Eduardo Bolsonaro está chantageando o Congresso quando fala da Magnitsky para os presidentes das casas que ignoram a maioria do Congresso. Aí o bastidor vai lá e faz essa matéria aqui, o Jabuti do Foro. Essa matéria é importante porque ela cospe na nossa cara de forma tão explícita que dói. Abre aspas. 2 líderes partidários relataram ao bastidor que o presidente da Câmara, Hugo Mota, recebeu ligações de ao menos um ministro do Supremo avisando ser contra a proposta de anistiar os condenados pelo 8 de janeiro. Segundo esses parlamentares, o ministro citou durante a conversa a operação da Polícia Federal de Abril, em Patos, na Paraíba, cujo prefeito é Nabor Vanderlei, pai de Mota, sobre indícios de desvio de dinheiro público enviado por emendas. Mota entendeu como um recado sobre o que poderia acontecer caso a anistia avance. Fecha aspas. E assim, eu fiquei imaginando essa conversa que pode ter sido tipo: oi, beleza? E aí? Pauta da anistia, né? Maioria da casa a favor. Mas se você pautar, sei lá, podemos nos lembrar da existência do seu papai e uma investigação sobre corrupção lá na Paraíba. Mas não é chantagem, longe de nós, meu filho. Isso é coisa de bolsonarista. O negócio é tão escancarado e sem pudor que a ex-CNN Basília Rodrigues se sentiu muito à vontade para afirmar em sua publicação no Twitter que os ministros do STF darão andamento a julgamentos e investigações pendentes contra deputados e senadores caso o impeachment do Alexandre avance.
Mas a Globo diz que o chantagista é o Eduardo Bolsonaro, que nem a caneta tem. Aliás, a Globo simplesmente fez de conta que não viu as novas denúncias da Vaza Toga. A Globo e a Folha de São Paulo. Então, sobre a Folha, eu vou tentar ser compreensiva, já que o Verdevaldo disse que tanto ele como a Folha e o outro jornalista lá, o Serapião, foram incluídos em inquéritos para investigação dos vazamentos lá da Vaza Jato. Então eu imagino que a Folha está se borrando de medo, como acontece com a imprensa em todo regime autoritário. Mas é curioso que o Verdevaldo foi blindado pelo Supremo quando divulgou as conversas da Lava Jato, só que quando ele divulgou as mensagens envolvendo ministros da Suprema Corte, o cara foi parar no inquérito conduzido pelo mesmo ministro das mensagens que ele revelou. Pá! Mas a Globo, na minha percepção, ignora propositalmente porque ela sabe que se comentar o fato dará mais munição contra o Alexandre. E a Globo é alexandrista. Ela atua para proteger o ministro, o que não é nem de longe papel de uma imprensa que é recordista em receita pública. O nosso dinheiro. Mas aqui eu tô apenas repetindo o que todo mundo já sabe. Todo mundo mesmo. Até os que escondem os fatos sabem exatamente o que estão fazendo. Tanto que a Globo tá fazendo uma limpa, né? Tipo, nós estamos óbvios demais. Mas nesse vídeo específico, eu quero comentar um fato novo. Porque, como em todas as ditaduras do mundo, a oposição é sufocada até ser criminalizada. E é exatamente o rumo que, talvez, pela chantagem, estamos indo agora de forma absolutamente inédita e explícita. O Estadão publicou uma coluna com o seguinte título: Precisamos dar nomes aos bois. O Brasil ainda não é uma ditadura clássica porque mantém alguns ritos democráticos e institucionais, mas tampouco é uma democracia substancial. Nessa matéria do Estadão é dito coisas como: as nossas leis são reinterpretadas de maneira flexível e conforme a urgência, que sob o pretexto de defesa da democracia, direitos fundamentais são relativizados, que o Supremo se tornou um protagonista político sem freio algum e que, abre aspas, vivemos uma realidade em que a democracia se encontra suspensa e o estado de exceção fica sob a máscara da constitucionalidade. Fecha aspas. E eles dizem que é democracia porque tem eleições, porque a Constituição está vigente, porque temos um Congresso aberto. Mas não se pode criticar o processo eleitoral. A Constituição é flexibilizada de acordo com o réu que se apresenta e o Congresso é derrotado pelo governo, que é alinhado com a Suprema Corte. Aí, quando o Congresso, única instituição que ainda representa algum vestígio de oposição, resolve dizer que não, pera, o que nunca havia sido feito antes, justamente pelo respeito às instituições, quando isso aqui ainda era uma democracia, agora é uma opção para frear os dissidentes. E nem precisa fazer muito sentido. Deixa eu explicar melhor o que eu tô querendo dizer. Quando Alexandre de Moraes determinou medidas cautelares em cima do presidente Bolsonaro, toda a mídia, de forma unânime, declarou que se tratava de censura prévia. Nós estamos vivendo num estado de censura. É um absurdo, porque o STF não pode impedir que a revista Veja. Parte das cautelares, aquelas que determinam impedimento prévio. Impedimento prévio é censura prévia, ele não vai dizer isso, mas é o que Alexandre de Moraes determinou ao proibir o uso de redes sociais por Jair Bolsonaro. Proibir o ex-presidente de falar me parece um problema, porque na prática você está ali tangenciando a censura prévia. Principalmente sem partir-se como que para uma censura prévia. Isso é incompreensível em um Estado democrático de direito. Jair Bolsonaro ainda não foi condenado no processo que autoriza essa censura, portanto, é o primeiro censurado. E a censura prévia é uma arma da ditadura, não é da democracia. Não tem fumus comissi delicti. Ele não pode falar sobre o próprio processo, então pode censura seletiva agora, Zé? Não, isso daí não tem o menor cabimento. Ou a pessoa pode falar, ou ela não pode falar. Na prática, e eu acho que a postura que o Valdo coloca é correta, ela se configura numa censura prévia, sim. Não é Bolsonaro quem controla as redes sociais de terceiros. Ele não tem esse poder. Poder que a Constituição não delega a ninguém, nem ao ministro.
Alexandre de Moraes. E nós estamos assistindo aqui a justiça se transformar em vingança. Nunca vi, nem mesmo sob a ditadura, certo? A justiça agir desse modo. Como fica também a liberdade da imprensa de noticiar. Aí dizendo, opa, a imprensa está sendo censurada. A imprensa está censurada há 6 anos. Jornalistas estão banidos do país. Declarar censura prévia a uma figura política, caçar os seus direitos de todas as redes sociais, impedir a comunicação com seu filho. Onde está isso na Constituição brasileira? A assinatura artística é a proibição, é a censura. E galerinha, censura prévia é proibida pela Constituição, que isso fique claro. Instalar a censura prévia é violar a Constituição do Brasil. E aí, em uma tentativa de responder à violação da Constituição, os parlamentares decidiram retornar do recesso para que tal abuso fosse pelo menos discutido. Mas o Hugo Mota proibiu o funcionamento das comissões e o retorno do recesso. Ponto 1. O Mota não tinha poder para manter o Congresso fechado porque aquele recesso sequer era oficial, já que a Lei de Diretrizes Orçamentárias não foi votada. E se não foi votada, não existe recesso oficial. Isso é o que diz a Constituição. Segundo ponto, regimentalmente o presidente da Câmara não tem poder para cancelar reuniões nas comissões. As comissões são órgãos autônomos e os seus presidentes têm competência exclusiva para convocar e conduzir os trabalhos. E ao presidente da Câmara, no caso Hugo Mota, cabia apenas garantir o funcionamento das comissões, não proibi-las. E do momento que o Hugo Mota toma essa decisão, o autoritarismo visto no governo e na Suprema Corte se expande para o Legislativo. Sim, foi uma decisão ilegal. Para se acalmar os ânimos, o acordado foi que, na volta do recesso parlamentar, que de novo não era oficial, a Câmara votaria o fim do foro privilegiado, que aliás já foi aprovado no Senado. E como se trata de uma PEC, uma emenda à Constituição, Lula não tem nem que sancionar. Passou nas 2 casas, vira lei. Aí, os parlamentares saíram de Brasília e retornaram para suas casas, na espera do retorno do recesso. Mas nesse curto tempo, a coisa escalou muito. Como, por exemplo, novas revelações da Vaza Toga e a prisão do Bolsonaro. A oposição, entendendo que a situação saiu de qualquer parâmetro de mínima normalidade institucional, decidiu fazer alguma coisa. Nós estamos começando agora uma ação na Câmara e no Senado, ocupando as 2 mesas diretoras, e não sairemos de ambas mesas até que os presidentes das 2 casas se reúnam para buscarmos resolver um problema de soberania nacional. O Congresso Nacional foi emudecido. O Congresso Nacional está tendo todas as suas prerrogativas retiradas pelo senhor ministro Alexandre de Moraes, que do alto da sua toga de ministro do STF, decidiu não respeitar mais a Constituição brasileira. E ao longo dos últimos meses vem produzindo perseguição política com a toga de magistrado. Ele é um violador de direitos humanos. Desde a Segunda Guerra Mundial, os países democráticos do mundo não toleram violadores de direitos humanos. E o Congresso brasileiro, na figura do líder da oposição que está na cadeira aqui, de presidente da Câmara dos Deputados, a oposição na Câmara e no Senado, a partir de agora, ocupam ambas as mesas e não sairemos daqui até que os presidentes de ambas casas busquem uma solução para pacificar o Brasil. Obrigado. Diante da inércia absoluta dos meios institucionais, parlamentares praticamente imploraram: façam alguma coisa para pacificar esse país. A escolha do protesto de ocupar as mesas da Câmara e Senado não é nova. E grava essa imagem aqui porque eu vou te dar o resultado dela daqui a pouquinho. Nesse vídeo estamos vendo as senadoras do PT fazendo obstrução à mesa da presidência do Senado porque elas eram contrárias à votação do texto da reforma trabalhista. Elas disseram que só sairiam da mesa caso o texto fosse alterado e contemplasse as pautas que elas queriam, as modificações que elas queriam. E o que mais chamou a atenção é que ninguém, absolutamente ninguém, chamou essa ocupação de golpe. Mas voltando à história, o que a oposição queria era algo muito antidemocrático.
que o presidente das casas pautassem o desejo da maioria dos congressistas e não sequestrassem as votações por medo, chantagem ou conivência. Um absurdo. Alcolumbre não quis comprar nem a briga nem o desgaste público. Então ele disse que beleza, eu vou fazer a reunião de forma virtual. Mas o Hugo Mota quis mostrar que era um líder. E assim, mesmo com a ocupação da mesa, que exigia que o artigo 1º fosse respeitado, Mota disse que faria a reunião ali mesmo. Então, uma construção entre os partidos começou a ser feita. Ninguém queria votar a anistia porque o STF não queria que a anistia fosse pautada. Então, o que seria feito? Vamos votar o fim do foro privilegiado, sairão todos os parlamentares das mãos do STF e, na sequência, todos estão livres para votarem a anistia se assim entenderem que deve ser. E olha, o nível da democracia do Brasil, no momento, é esse aqui. Lembro aqui de cabeça de uma mulher que apenas reclamou das condições dos presos do 8 de janeiro e foi presa no 9 de janeiro por reclamar. A reclamação dela está inclusa na certidão positiva. A pacificação do país passa pela anistia para que esse momento sombrio da nação seja, no mínimo, interrompido. Mas tá, acordo feito entre os líderes de vários partidos para o avanço dessas pautas, Hugo Mota foi lá e sentou na cadeira. Não falou nada com nada, levantou e foi embora. Era decretado o fim do recesso parlamentar. Porém, a esquerda não quer que essas pautas andem. E a esquerda conta com o apoio massivo da mídia brasileira. Como vemos em outras reportagens, os ministros ligam para o Hugo Mota trazendo recordações sobre fatos que podem prejudicá-lo. E assim, Hugo Mota anuncia que vai indicar o afastamento de 5 deputados por até 6 meses por conta da ocupação da mesa. Lembrando que o Hugo Mota chegou a ameaçar de enviar a polícia para retirá-los. E galera, sabe quando isso aconteceu na história desse país? Na ditadura militar, onde essa matéria da própria Câmara dos Deputados nos conta o que acontecia. Presta muita atenção. Abre aspas. De 64 a 84, nos 20 anos do regime militar, o Congresso Nacional, até para dar um ar de normalidade institucional ao país, foi mantido funcionando, com raríssimas exceções em que entrou em recesso. Mas é um poder legislativo extremamente emasculado, fragilizado, que não pode ultrapassar certos limites. Aí entra o caso de cassações. A Câmara estava em recesso branco, pois as eleições se aproximavam. Adalto Lúcio disse que iria reabrir o Congresso e deu início à convocação dos deputados. Eles foram chegando aos poucos, sob o olhar atento da opinião pública, que via com emoção a primeira resistência do Congresso desde o golpe. Mas aquela rebeldia não seria recebida com tranquilidade, como relembra Lígia. Isso começou a irritar muitos militares, principalmente o Marechal Castelo Branco, e ele acabou mandando cortar a água e a luz do Congresso Nacional. E, finalmente, de madrugada, eles invadiram o plenário. Estavam todos os deputados lá e o presidente da Câmara. E o Doutel se encaminhou para o militar e perguntou: o que os senhores desejam? Ele disse: nós queremos que os senhores se retirem do plenário. Então, Doutel disse: retirem-se os senhores. Essa é a nossa casa, essa é a casa do povo, vocês são os intrusos. Fecha aspas. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Na ditadura, eles apagavam a luz do Congresso para expulsar os parlamentares. E também chamavam a polícia. As casas até funcionavam, mas era apenas para dar um ar de normalidade institucional ao país. Quem mandava na época eram os militares. Hoje quem manda é a Suprema Corte. Na época, isso era considerado uma ditadura. Hoje é democracia. E voltando à ocupação da mesa do Senado pelos senadores petistas, o caso foi levado ao Conselho de Ética. E você sabe o que aconteceu? Lindbergh Farias obstruiu o Conselho de Ética dizendo que não, não vai votar não. E sim, temos imagens. Senhor presidente, eu tenho uma questão de ordem. Essa reunião aqui é ridícula, senhor presidente. Peraí. O senhor vai me botar no Conselho de Ética também mais 10, senhor presidente. Esse Conselho de Ética arquivou o caso do Aécio Neves. Excluindo o seu nome. Não pode, senhor presidente. Essa reunião é ridícula. Essa reunião é ridícula. A galeria o senhor não tem que entender. Pode se essa reunião é ridícula, senhor presidente. Vamos parar com essa palhaçada. Olha, isso é ridículo! Pode chamar os senadores. Isso é ridículo! Isso é ridículo! Isso é ridículo! O senhor não está respeitando! O senhor não está respeitando de palhaço! Isso é um absurdo que está sendo feito aqui! Senhor! Pode autoritário! Determinei a retirada da cidadã! Não vai tirar não! Retira a cidadã! Autoritário!
A segurança para retirar. Não vai retirar! O senhor não tem condição de dar... Ele tem sim, que ele é presidente. Ele é o presidente do Conselho de Ética. Discurso, seu presidente. Lindeberg quer fazer discurso. Ele quer sair na Globo, seu presidente. Verdade. Quer sair na Globo. Pode tirar. Encontra sobre a mesa cédulas com o nome dos senhores senadores, mesmo titulares. Pela ordem, presidente, pela ordem. Tem uma questão de ordem anterior. Eu me digo que eu sou a moral. Você me respeita. Eu tenho uma questão... Você me respeita. Não bota nele, não. Quer covarde, pô. Esvazie determinação da mesa. Cara, o Lindbergh partiu pra cima do presidente, deixando claro que não ia ter votação. E não teve. E o final dessa história foram as suspensões dos mandatos dos senadores que ocuparam a mesa e do Lindbergh, que obstruiu os trabalhos do Conselho de Ética, na base do grito e da ofensa. Não, mentira! Não aconteceu nada, absolutamente nada com nenhum deles, porque em democracias a oposição é sagrada. Mas agora, há 1 ano das eleições que é anunciada a volta de forma majoritária da direita, e no momento em que a Suprema Corte se vê confrontada mundialmente, oposicionistas serão suspensos por fazer o que os petistas sempre fizeram? Vocês entendem que isso só deixa mais óbvio que se trata de uma tentativa de destruir a oposição no país, porque o Barroso até disse que derrotou o bolsonarismo. Mas ele não podia estar mais errado, né? E outra coisa, suspender 5 como um castigo exemplar? Meu amigo, a oposição inteira estava lá. E se for assim, tem que suspender todo mundo? Mas como que suspende a oposição de um país que denuncia justamente a tentativa de aniquilação da oposição no Brasil? A Folha deu a seguinte matéria: poderes dão motivos para a insatisfação de brasileiros. Datafolha revela alta reprovação do governo Lula e piora da avaliação do Congresso e do Supremo. Num país em que a Suprema Corte e o governo estão alinhados, a única instituição que sobrou foi o Legislativo. E essa poderá ser novamente atingida pelos que dizem proteger a democracia. E aqui, o Fux disse uma coisa na cara de todos os ministros. Essa prática, anoto aqui, tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ser decididas na arena política. É lá que tem que ser decidido. É lá que tem que pagar o preço social. Não é que nós tenhamos receio, não, mas nós temos de ter deferência, porque num Estado democrático, a instância maior é o parlamento. Num Estado democrático, a instância maior é o parlamento. Mas hoje o que sai nos jornais é que ministros ligam para parlamentares dizendo o que eles não devem fazer, ou o que devem fazer. Nesse sábado, Christopher Landau, de novo, abaixo apenas do Marco Rubio nos Estados Unidos, chamou agora os parlamentares a uma reflexão de consequências iminentes. Abre aspas. A separação de poderes entre os diferentes ramos do governo é a maior garantia de liberdade já concebida pela mente humana. Nenhum ramo ou pessoa pode acumular poder demais se controlado pelos outros. Mas uma separação formal de poderes não significa nada se um ramo tiver meios de intimidar os outros a abrir mão de suas prerrogativas constitucionais. O que está acontecendo agora no Brasil ressalta esse ponto. Um único ministro do Supremo Tribunal Federal usurpou o poder ditatorial ao ameaçar líderes dos outros poderes ou suas famílias com prisão, encarceramento ou outras penalidades. Essa pessoa destruiu o relacionamento historicamente próximo do Brasil com os Estados Unidos, entre outras coisas, ao tentar aplicar a lei brasileira extraterritorialmente para silenciar indivíduos e empresas em solo americano. E a situação é inédita e anômala presencialmente porque essa pessoa veste uma toga judicial. Enquanto sempre podemos negociar com líderes dos poderes executivo ou legislativo de um país, não há como negociar com um juiz que deve manter a pretensão de que todas as suas ações são ditadas pela lei. Assim, nos encontramos em um beco sem saída,
onde o usurpador se encobre no Estado de Direito e os outros poderes insistem em se considerar impotentes para agir. Se alguém se lembrar de algum precedente na história da humanidade em que um único juiz não eleito tenha assumido o controle do destino de sua nação, por favor, nos avise. Queremos retomar nossa amizade histórica com a grande nação do Brasil. Fecha aspas. E essa fala mostra que os Estados Unidos possuem agora uma total compreensão do que acontece no Brasil atualmente e não há narrativas sendo construídas. O rei apenas está nu. Mais avisos vindo numa semana que já se anunciou com uma nova leva de sancionados sendo preparada. E se o Congresso vai permitir que aconteça no Brasil o que aconteceu de forma irremediável na Venezuela, é o que veremos essa semana. Presidente de casa não é dono da vontade da maioria, já que, segundo a Constituição, o poder emana do povo, que se manifesta através de seus parlamentares eleitos. E nós cobraremos. Até porque, ano que vem, eles vão querer os nossos votos, não é mesmo? Aguardando de forma muito ansiosa as cenas dos próximos capítulos. E já que você ficou até aqui, o Alexandre acha que o problema do Brasil está na direita extremista, a direita radical que está usando as redes sociais para instrumentalizar as pessoas. É sério? O ministro que está salvando a democracia realmente pensa isso. E eu até posso fazer uma piada com esse fenômeno, mas antes deixa eu comentar essa coisa de extremista. Eu sou extremamente contra o comunismo, uma ideologia que tirou a vida de milhões e milhões de pessoas ao longo da história sob o mantra de igualdade social. Eu sou extremamente contra as políticas públicas do PT, sobre orégano, sobre os bebês que estão nas barrigas das mamães, sobre a leniência com o corrupto, sobre a gestão financeira do país. Logo, eu sou extremamente contra o comunismo. E isso me torna uma extremista? Até ontem eu achava que estava tudo bem, que era um direito meu, mas agora eu tô vendo que isso me torna uma espécie de criminosa digital. E galera, se a gente não gostar de política, seremos governados por quem gosta. E isso não parece ser uma boa ideia. Para que o Brasil seja resgatado das mãos da canhotada, precisamos trazer mais gente para o nosso lado. E a sua assinatura na Família Te Atualizei fortalece a nossa trincheira e possibilita que eu continue esse trabalho na guerra cultural. Juntos podemos despertar mais pessoas e construir um Brasil com liberdade para as próximas gerações. Além disso, você também recebe acesso a todos os conteúdos exclusivos da minha plataforma, incluindo os meus documentários e os episódios especiais do Te Barbarizei. Tem um tanto de vídeo meu para você maratonar lá na Família Te Atualizei. Toque agora mesmo no link que está aparecendo na sua tela e entre agora mesmo para minha família, a melhor família da internet. Galera que apoia o meu trabalho assinando teatualizei.app, você já foi lá e descobriu que o aplicativo virou uma rede social onde você pode fazer postagens e trocar ideia com a galera da família que pensa igual a gente? Além, claro, de, em troca desse super apoio, você recebe conteúdos exclusivos para passar raiva na maioria das vezes, é verdade, mas com aquela pitada de bom humor que o momento permite. Com 10 esbanjas por mês você faz toda a diferença por aqui. E eu sou absurdamente grata pela força que vocês me dão, porque a gente tem medo sim, mas a gente vai com medo do mesmo jeito, porque vale repetir. Sabe quando nós vamos parar? Nunca! E pra galera que não gosta de renovar a assinatura, tem o plano vitalício, onde você leva de brinde esse copo mega exclusivo, que não traz o amor da sua vida em 3 dias, mas espanta sua prima de cabelo azul e sovaco cabeludo do churrasco, sem que você precise abrir a boca. Sério, é testado e aprovado. Pode confiar. Portanto, se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. O Gubota entrará para a história da ditadura moderna ou ele tirará a corda do pescoço dos parlamentares e votará o fim do foro privilegiado? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!